O tema hoje é: você vai vencer com a força que você tem. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você só vai falar com ela quando eu for falar, para você falar. Então diga para ela assim, diga: você vai vencer com a força que você tem. Quem já se encontrou aqui em alguma situação e você disse assim para alguém conversando: eu queria ter a força que você tem, cara, porque olha a coragem que você tem, olha o que você fez, eu queria ser como você, aí eu ia me dar bem na vida. Não, Deus já te deu força suficiente, Deus já derramou poder sobre a sua vida suficiente para você ser mais que vencedor como você é. Quem está me entendendo, diga amém. E é isso que nós vamos descobrir aqui na Bíblia Sagrada hoje, no livro de Juízes. Abra sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler os primeiros 16 versículos, vamos aprender com Gideão, vamos aprender com os israelitas nesta noite, ok? Então anote aí, Juízes capítulo 6, versículos 1 ao 16, diz assim a palavra de Deus, diz assim a palavra de Deus: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Preste atenção, de novo, diga comigo, de novo. Se a Bíblia está dizendo de novo, é porque os caras vinham fazendo já há algum tempo o que Deus reprovava. Ou seja, os caras estavam, a nação estava desobedecendo a Deus. Não era a primeira vez. Se fosse a primeira vez, o autor do livro de Juízes não colocaria de novo, simplesmente colocaria: os israelitas desobedeceram ou fizeram o que o Senhor reprovava. Mas a Bíblia diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, eles estavam vivendo em uma prática de pecado, em uma prática de desobediência. É importante a gente explicar isso aqui antes da gente dar continuidade. Quantas mulheres casadas tem aqui? Vou perguntar as casadas, não as solteiras hoje. Casada. Quantas de vocês já fizeram pão caseiro em casa? Poxa, nunca me chamaram, ainda trouxeram um pedacinho, pastora Sônia? É bom, essas horas a gente descobre quem é quem. Olha aqui. Agora eu lhe pergunto uma coisa: das irmãs que levantaram as mãos, que já fizeram pão ou fazem em casa, quem de vocês aqui é padeira? Levanta a mão. É padeira? Ninguém? Mas sabe fazer pão, mas não são padeiras. Por quê? O padeiro ou a padeira é aquele que vive, que sobrevive da prática de fazer pão. É o cara que dorme cedo e acorda 4 da manhã. 4 da manhã você está dormindo, ele já está na padaria, já está no forno lá, já está batendo massa. Esse é o padeiro. O fato, preste atenção, de você fazer pão em casa de vez em quando, isso não qualifica você padeiro. Quem está me entendendo diz amém. Preste atenção, uma coisa é você viver na prática do erro, uma coisa é você viver na prática do pecado, outra coisa é sem querer ou de repente você comete um pecado. E aí a gente vai corrigir um grande erro, que muitas vezes por força de expressão a gente acaba falando. A gente diz assim: eu sou pecador mesmo. Não, mas todos nós somos pecadores. Todos nós não. Quem é pecador é quem vive na prática. O pecado na nossa vida, depois que entregamos a nossa vida a Jesus, o pecado passou a ser um acidente. É tanto que quando você peca, o Espírito Santo diz o que para você? Você pecou, está errado, cara. Pede perdão, confessa, libera o perdão. É assim ou não é? O Espírito Santo te incomoda, porque você não, o pecador, o Espírito Santo não fala nada com ele, porque ele já está na prática do pecado. A mente dele já está cauterizada. Ele já vive na lama, igual o porco. Ele já vive na lama sem sentir a lama. Pergunte para um porco se ele fica incomodado lá no chiqueiro no meio da lama. Quer uma prova? Dê um banho no porco. Pegue um palmeirense. Desculpa, palmeirense. Saiu, perdão. Já estou pedindo perdão. Mas pegue o porco, dá banho no porco. Coloca um perfume francês no porco.
Coloca lacinho no porco, né? Faz uma depilação na porca. E depois solte o porco. Ele vai para onde? É o mundo dele. Ele vive nisso, ele está na lama, como se estivesse no spa. A pessoa que entrega a vida para Jesus e que nasce de novo, não. O pecado é um acidente. Por que eu estou falando isso? Porque os israelitas estavam na prática do pecado. Você precisa entender isso, senão você não vai entender o primeiro tópico da mensagem, ou o segundo. Entendeu? Os israelitas estavam na prática do pecado. A Bíblia diz, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Ou seja, os israelitas estavam vivendo há 7 anos escondidos. Você já imaginou que coisa terrível? Não é uma pessoa, não é uma família, é uma nação. Uma nação inteira está vivendo no esconderijo, nas montanhas, nos vales e nas fortalezas. Eles estão escondidos porque eles pecaram. E agora o Senhor entregou a nação nas mãos dos medianitas, dos seus inimigos. E a Bíblia continua dizendo: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Continua o texto: acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Preste atenção, os caras plantavam. Quando chegava na época da colheita, que todo mundo sabe a época da colheita, os medianitas e os demais inimigos de Israel e todo o povo do leste invadiam a nação. Eles estavam sem a proteção de Deus. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. A Bíblia diz que a bênção, olha aqui, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Eles estavam sem a bênção do Senhor, porque eles estavam fazendo somente o que o Senhor reprovava. Então, eles saqueavam toda a sua colheita, preste atenção, não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. E continua o texto, diz assim: eles subiam, trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Olha aqui, por causa de Midian, Israel, tem alguém aí? Israel, por causa, vamos tirar Midian aqui e vamos colocar pecado. Por causa do pecado, por causa da desobediência, Israel, o pecado gera pobreza. Você já entendeu? O pecado gera, a desobediência gera, fazer o que Deus reprova gera. Por isso que tem muita gente que trabalha igual burro, desculpa a expressão, e não prospera na vida. Mas pastor, eu estou na igreja há tanto tempo. Estar na igreja não significa que você não está no centro da desobediência. Você tem que entender esse início da introdução da mensagem, ok? Senão você perde o fio da meada. Olha aqui, o pecado, a desobediência gera, e essa pobreza nem sempre é financeira. Pode ser uma pobreza na área sentimental. Tem muitas moças, muitos rapazes que não casam, tem tudo para casar, a família não entende. Mas fulano tem tudo, tem casa, tem apartamento, tem carro, ganha bem, não sei o que, é bonita, e tem tudo. E às vezes tem uma prática de pecado ali, uma raiz de malignidade, que a pessoa ainda não se livrou. Vive na pobreza sentimental, fica mendigando atenção, fica mendigando afetividade, fica mendigando carinho.
Tem crente, preste atenção, que nunca prospera na vida espiritual. Você diz, mas o cara fez seminário, o cara entende da Bíblia melhor que o pastor, o cara sabe tudo da volta de Jesus, o cara é inteligente pra caramba, mas a vida espiritual dele não prospera, ele não se encaixa em igreja nenhuma, ele até já abriu uma igreja para ele se tornou pastor, e a coisa não funcionou. Ó, quem está me entendendo, diz amém. Olha aqui, o pecado, por causa de Midian, por causa do pecado, da desobediência, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, por causa de Midian, olha aqui, a Bíblia diz que ele lhes enviou um profeta, Deus enviou um profeta, e olha o que o profeta vai dizer. Olha o que o profeta vai dizer, assim diz o Senhor. Quem vai dizer? O Senhor, o Deus de, é os israelitas que estão empobrecendo, são os israelitas que estão escondidos, mas os israelitas têm um Senhor, os israelitas têm um dono. Mas e por que eles estão sendo perseguidos? Porque eles viraram as costas para o Senhor, eles se tornaram filho pródigo. O pai do filho, o filho pródigo continuava tendo pai, o filho pródigo continuava tendo família, o filho pródigo continuava tendo propriedade, o filho pródigo ele tinha quarto, ele tinha cama, mas ele estava comendo a comida dos porcos, desejando, e ninguém lhe dava nada, porque ele virou as costas para os pais. Não foi os pais que mandaram o filho embora, foi o filho que pediu toda a herança e foi seguir a sua vida. Preste atenção, Israel tem o Senhor, os israelitas têm o Senhor, tem tudo para dar certo, tem a faca e o queijo. Olha aqui, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito. Ó o relatório, olha o release dos caras, olha o currículo dos caras, olha os milagres que Deus já fez na vida dos caras. Tirei vocês do Egito. Egito, querido, até hoje é lugar ruim. A única coisa que tem de bonito no Egito são as pirâmides. Quando a gente faz pacote para Israel, algumas pessoas mais experientes, bem chegadas, dizem assim: você vai no Egito? Se eu fosse você, não iria não, deixa para ir lá na 10ª viagem. O Egito não tem nada, é só as pirâmides, é tudo sujo, tudo fedendo, violência. A gente fica escoltado o tempo todo no Egito, e se eles cismarem, mesmo assim eles matam a gente. Até hoje o Egito é assim. Agora, imagina nessa época, o Egito: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Olha aqui, não é nem um guia turístico que está falando, é o Senhor. E os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, de todos os seus, ou seja, os caras não tinham só um inimigo. Olha o que o pecado gera. O pecado gera uma série de inimigos. Livrei vocês de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Olha o que Deus fez. Deus não só tirou os caras do Egito, Deus não só livrou os caras, a nação de Israel, dos opressores, mas Deus pegou os bens, a propriedade, a terra, a casa, o ouro, a prata, toda a riqueza dos seus inimigos e deu nas mãos dos israelitas. É isso que Deus está falando. E olha o que a Bíblia vai dizer: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem, olha a ordem que Deus deu: não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram. Não é que o Senhor abandonou, foi eles que não deram. O problema não está com o pastor, o problema não está com o líder de célula, o problema ele não está com o discipulador. O problema é que nem todo mundo dá ouvido, negão. Deus está falando com alguém aqui? Eu acho que já podia terminar a mensagem aqui, né? Olha aqui: não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertenceu aos bezeritas,
Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Preste atenção, o cara é trabalhador, o cara tem garra, mas olha o que ele está fazendo. Ele está malhando, ele está pisando ele está malhando o trigo no tanque de prensar. Ele está malhando o trigo no tanque de prensar uvas. Ele está fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele vai ter um bom resultado do seu trabalho? Não, vai cansar mais. Ele está escondido. No lugar de malhar o trigo, não é no tanque de prensar uvas. O tanque de prensar uvas, ele existe para prensar uvas e não malhar o trigo. É aquele cara que está fazendo hora extra, 2, 3 empregos, e ele não vê a cor do dinheiro. Ele está exausto, já pegou problema nos braços, na coluna, está perdendo a visão, a audição de tanto barulho na fábrica, e ele não vê a cor do seu salário. É aquela pessoa que já está com 60, 70 anos, e ele olha para trás, ele pega a carteira de trabalho dele e vê quantas empresas ele trabalhou, e não consegue nem se aposentar, e tem que continuar trabalhando, para não passar fome. Presta atenção, é esse cara aqui, ele está fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele tem que se esforçar muito, ele tem que ralar muito, ele tem que trabalhar muitas horas, porque ele está fazendo uma coisa certa no lugar errado, por causa do pecado. Vamos continuar o texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso. O cara é guerreiro, mas está com medo dos medianitas. O cara é poderoso, mas está trabalhando escondido. Não sei se você já ouviu alguém se referindo a você ou a uma outra pessoa e diz: cara, você tem um potencial fora do comum, você tem tudo para dar certo. E a vida da pessoa não dá. O cara é guerreiro, o cara é poderoso, o cara tem currículo acadêmico, o cara é inteligente, mas a coisa não vai para frente. Olha aqui, você é um poderoso guerreiro. Ah, Senhor, olha a fala de Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos antepassados, que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você... Deus está mostrando para o cara quem o cara é, e ele está questionando Deus. Entendeu? Deus está mostrando quem ele é, e ele está questionando Deus, porque Deus abandonou. Cadê as suas maravilhas? Deus nem dá ouvido para Gideão. Deus não responde a pergunta de Gideão. Deus simplesmente diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Não sou eu quem está o enviando? E ele responde: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Você vê que o cara está para baixo, o cara está em profunda depressão, o cara está mal, o cara é guerreiro, o cara é poderoso, mas o cara está com a moral, o cara está com o seu psicológico lá no lixo, lá no poço. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Conhece alguém assim? Ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, só falta dizer: ó, Gabriela. Conhece alguém assim? Espírito de autocomiseração. Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí o Senhor diz: eu estarei com você, cara. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. Quem entendeu até aqui? Agora vamos entrar na mensagem. Primeira coisa que eu quero que você aprenda. Escreve aí, fotografe, faça alguma coisa, mas grave isso. Fazer o que Deus reprova gera o quê? Meu irmão, preste atenção, querido. Isso aqui é uma continuidade da mensagem de domingo. Não pensei nisso, mas Deus está me falando agora que é.
Você não deve fazer o que sua carne aprova, o que você deseja fazer. Você tem que estar decidido a fazer o que Deus aprova, a vontade de Deus, porque fazer o que Deus reprova gera pobreza, e não é só pobreza financeira, é em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender isso. Ou a gente muda, ou vamos viver uma vida sendo perseguido, de miséria, de pobreza, escondido. Estamos na igreja, no meio de multidões, mas ninguém nos vê, porque nós estamos no meio, dentro dos esconderijos, na fortaleza, no alto, no baixo, nos vales, em todos os lugares. A nossa vida não sai do lugar. O segredo é você fazer e estar no centro da vontade de Deus. Olha aqui o que diz Juízes capítulo 6, versículo 6. Por causa de Midian, Israel mas empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. É o que muitos vão ter que fazer nessa noite, clamar por socorro. Meu irmão, talvez você está me ouvindo aqui, ou pela internet, ou nesse programa de televisão, você já deu tanta cabeçada, meu amigo. Você já trocou tantos 6 por meia dúzia. Você já tomou tantas decisões erradas. Você já disse tantas vezes que sabia o que estava fazendo e não deu ouvido para a sua liderança, não deu ouvido para os seus pais, não deu ouvido para os seus patrões, para o seu chefe, não deu ouvido para quem estava acima de você. Deixa eu te falar outra vez, eu já falei isso aqui em outras reuniões: só te promove quem está acima de você. Quem vai te promover lá na empresa não é o seu colega de trabalho, não é o seu parceiro da máquina, não. Quem vai te promover é o teu chefe, ou o teu patrão, querido. Não é o sindicato, me desculpe os sindicalistas, mas não é o sindicato que vai te promover. É o contrário. Geralmente quando você se alinha com o sindicato, geralmente, não é uma regra, depois que você sai do grupo do sindicato, você é mandado embora. Não estou pregando contra o sindicato, por favor, sindicalista, não me persigam. Mas é assim, você sabe disso. Olha aqui, sempre quem vai te promover é quem está acima de você, querido. Todas as pessoas que seguem conselhos de pessoas que estão no seu nível ou abaixo se dão mal. Por que os jovens se dão mal? Porque ouve conselho dos seus colegas. A mãe diz: menino, não ande com fulano, você está andando com má companhia, você está matando aula, você não sei o quê, e por que você estava naquele lugar, e porque ele, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. É assim ou não é? Aí depois que a polícia pega, depois que está lá no Chilindró, o pai, a mãe, ou o irmão mais velho, ou alguém, o pastor vai visitar, aí diz assim: se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido o senhor, pastor. É assim ou não é? Porque só vai te promover quem está acima de você. É o seu pai, não é o seu irmão, não é o seu colega que vai te promover. Isso na igreja, em qualquer instituição. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 18: pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução, mas os que guardam a repreensão será o quê? Vamos ler juntos no 3, bem forte. 1, 2, 3. Você quer ser honrado? Aceite a repreensão, aceite confronto. A gente só cresce quando nós somos confrontados. Deus nos criou, preste atenção, Deus nos criou para darmos prestação de contas. O marido que não presta conta para a esposa, o casamento não vai bem. A esposa que faz o que dá na telha e não comunica ao marido, não presta conta ao marido, vai mal o casamento. Os filhos que querem sair de casa e voltar a hora que desejar, sem falar para os pais onde foram, o que fizeram, que hora vai voltar, se dão mal. Não são os que dizem: mãe, eu posso ir, pai, eu posso ir, eu volto a hora, que se dão mal, não. Esses inclusive são os bobões para os espertalhões, mas são os bobões que se dão bem na vida.
Deus nos criou para prestar contas. Por que Deus ia estar todo dia com Adão no jardim do Éden? Porque Deus não tinha nada para fazer? Porque Deus era um ator? Prestação de contas. E quando o pecado entrou, Adão fugiu da prestação de contas. Um grande sinal para quem foge do discipulado: pode haver pecado nesse negócio. Um grande sinal para quem não gosta de célula: pode ser um crente de maquiagem, de aparência, porque é no caminhar que a gente, tem um dito popular que diz: quer conhecer alguém como um quilo? Por isso que Jesus não mandou os caras levantar a mão, abrir o coração e dizer: me aceite. Jesus disse: siga-me. Caminhar juntos. Se alguém está fugindo de caminhar com o discipulador, com uma liderança, possivelmente tem pecado nesse trem. Deus não ia no jardim do Éden conversar com Adão, porque não tinha nada para fazer. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução, mas os que guardam repreensão será. Hoje eu disse para um irmão: fulano teve tantas oportunidades, mas não aceitou a repreensão, não aceitou. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Pobre, para que pela sua pobreza... Preste atenção, eu vou traduzir esse texto para você. Jesus é rico, estava na glória. A Bíblia diz, Paulo diz que ele abriu mão de toda a sua glória. Ele veio a esse mundo, ele se fez pobre. Mas ele veio a esse mundo para quê? Para nos regenerar, para nos reconectar aos céus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória. O pecado gerou um abismo. O homem queria ir até Deus, ele não conseguia. Deus queria vir até o homem, Deus sempre amou o homem, mas o pecado impedia. Aparece a figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e ele faz uma ponte. Ele morre na cruz do Calvário, ele coloca a cruz, e agora o homem pode chegar a Deus, e Deus pode chegar ao homem. O homem que estava no inferno, na podridão do pecado, pobre, agora ele se torna rico através da pobreza de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas para você ser rico, você precisa obedecer. Aleluia. Estamos na quinta da vitória, querido. A proposta aqui é que você conte testemunhos, milagres. Milagres. Mas você não vai viver milagres no centro da desobediência. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Provérbios 14, versículo 23 diz: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras, ao quê? Leva o quê? A pobreza. Por quê? Preste atenção, tem gente que tem um discurso muito lindo. Não, porque célula, porque a casa de paz é uma maravilha. O pastor Isaac é um homem de Deus. Olha que visão e que estratégia ele teve do casa de paz, da célula, do discipulado. Meu irmão, você vai ser um semeador da paz? Não. Você está em célula? Não. Você está sendo discipulado? Não, não quero. Só blá blá blá, Coca-Cola, só pressão. Olha o que a Bíblia está dizendo: em todo trabalho há o quê? Proveito. Mas ficar só em blá blá blá, só em palavras, leva pobreza. Quem está me entendendo diz amém. Vamos para frente. 2. Fazer o que Deus reprova nos faz perder. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Nós temos um curso aqui, esse ano ainda não ministrei. Fique atento se você não fez ele. Curso de membresia. Membresia, diga membresia. Para você se tornar membro dessa igreja. A gente faz um curso e te dá um certificado. No final desse curso, se você concordar, você não é obrigado, mas se você concordar com a visão da igreja,
com os nossos princípios, com o nosso estatuto, você assina e a gente dá um certificado de membro da igreja. Por que eu faço esse curso? Porque eu não quero que você fique aqui 6 meses, cara. Você fica 1 mês, 2 anos, você fica 3 anos, e lá nas tantas você descobre que a nossa visão não bate. Aí você diz: pastor, desculpa, Deus falou comigo, eu estou indo para tal lugar. Você não criou raiz aqui. Aí você vai para outra igreja, você fica lá mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, os seus filhos estão crescendo, pré-adolescente, no momento que mais a criança precisa da igreja, você descobre que lá naquela igreja também não bate com a sua visão. Aí você sai. Não criou raiz. Passa 50 anos, os seus filhos vão se casar. Casa em pecado, às vezes não casa nem no civil, só se amiga, ajunta os panos lá e vão morar junto, porque você não criou raiz em nenhum lugar. Deixa eu te falar, você tem quantos anos? 20 anos? Garoto com 20 anos, chega com a carteira profissional na empresa, numa grande instituição, diz assim: olha, eu sou formado em técnico nisso, ou então tenho faculdade tal. Aí o cara pega a carteira dele, olha aqui, 20 anos, ele passou em 15 empresas. Ele ficou 3 meses, a outra ficou 6 meses, e na outra ficou 1 ano, na outra ficou 1 ano e meio, na outra ficou 2 meses. O currículo dele pode ser bom demais, mas você acha que esse patrão, que se é inteligente, vai confiar nesse cara? Não. Ele não criou raiz em nenhuma empresa. Então, deixa eu te falar, fazer o que Deus reprova nos faz perder tempo na vida. Ei, seja inteligente, querido, faça perguntas inteligentes, tenha visão de águia, para você não perder tempo na vida. Tem gente que vive igual a nação de Israel, planta, na hora de colher, ele não consegue colher, vem outro e colhe no lugar dele. Você sabe qual a estratégia de Satanás? Você entra naquela empresa, você diz: achei o emprego dos meus sonhos, pastor. A empresa desenvolve um novo setor, coloca você lá, preste atenção nisso. Você dá o seu melhor, você trabalha 12 horas, 16 horas naquele setor. Quando o setor vai começar a dar lucro, e possivelmente você seja promovido e seja o diretor daquele setor, encarregado daquele setor, Satanás cria uma situação, você cria uma chateação e pede para ser mandado embora daquela empresa. Quem que vai colher o resultado do seu trabalho? Outro funcionário que está chegando, que não trabalhou 12 horas, que não trabalhou 16 horas, vai trabalhar só 8 horas agora, de segunda a sexta-feira. Vai trabalhar menos e ganhar mais. E você vai ter que ralar na outra empresa de novo, do zero. Tem que passar por experiência, correr o risco de não ser contratado. Essa é uma estratégia de Satanás. A mesma coisa ele faz na igreja, a mesma coisa ele faz nos casamentos. Você está entendendo, gente? Olha aqui, preste atenção, nós precisamos criar raízes, nós precisamos fazer o que Deus aprova para não perder tempo na vida. Jeremias capítulo 6, versículo 11, da parte B diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas. O cara estava perdendo tempo, tem que trabalhar mais para prensar um pouco de trigo, malhar um pouco de trigo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o... Deixa eu traduzir esse texto para você. Você está com um machado, você tem um machado aqui, você tem um machado, ele está cego, isso aqui é uma árvore, você tem que golpear essa árvore várias vezes para conseguir cortar esse tronco. Mas se você está com o machado afiado, você dá 2 batidas, já derruba o tronco. O que a Bíblia está dizendo? Pare para afiar o machado, pare para aprender, pare para se colocar debaixo de um discipulado, pare para prestar contas da sua vida para alguém que pode te ajudar, para alguém que vai te aconselhar, para alguém que vai mentorear você. Pare. Eu estou falando nesse momento talvez para muitos empresários que nos assistem pela televisão. Você está empurrando a sua empresa, os seus negócios com a barriga há muito tempo. Pare para ouvir um empresário bem sucedido na sua área. Pare para ouvir alguém do mercado financeiro, pelo amor de Deus. Pare. Busque sabedoria. Vai estudar, vai fazer um curso.
Pare de dar cabeçada, pare de ficar cansado de tanto se esforçar, enquanto Deus quer que você derrube a árvore da sua vida, derrube as florestas da sua vida com poucas machadadas. O que é sabedoria? Já que o texto está falando de sabedoria. Sabedoria, você pode dar várias definições para sabedoria, mas a definição que eu mais gosto para a palavra sabedoria é a capacidade de discernir o certo do errado, a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é sabedoria no mercado corporativo? É a capacidade do senhor, da senhora, discernir o negócio certo do negócio errado. Isso é sabedoria. Olha aqui, vamos para frente. 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro 4, versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Vamos para frente. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Preste atenção, igreja. Cristo morreu na cruz do Calvário, preste atenção, para você não sofrer mais, para você não refazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Preste atenção, para fazer a vontade de Deus. Vamos para frente. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, os desejos da carne, o pecado. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Eles quem? Quem ainda não entregou a vida para Jesus, o mundo. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O grande sábio Salomão disse o seguinte: faça, Eclesiastes capítulo 9, esqueci o versículo, mas você busca lá. Diz assim: façam o que você quiser, busque e alcance o que os seus olhos verem, mas saibam de uma coisa: um dia você prestará conta de todos os seus atos. Continuando em Pedro: por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, e dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. E último, para a gente terminar: 3. Mesmo sendo perseguido pelo inimigo, o Senhor está. Você pode falar isso aí? Mesmo sendo perseguido pelo inimigo, o Senhor está comigo. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Vamos aprender isso aqui, a gente ora no final. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso? Bom, o cara estava escondido, a nação estava escondida, e o Senhor estava com... Irmão, tem gente falando: Deus, olha para mim, Deus tem misericórdia de mim. Não é essa oração que você tem que fazer. Você tem que falar: Senhor, me revela o que eu estou fazendo de errado. Senhor, amplia a minha visão. Será que eu não estou sendo religioso demais? Será que eu não estou sendo crítico demais? Porque críticos geralmente são estéreos. Lembra de Mical, esposa de Davi? Davi chega da guerra, celebrando a vitória, dançando com as suas servas, com os servos, e dá bolo para todo mundo. Mical está na janela e fica olhando, desdenhando. Davi entra em casa, no palácio,
E ela diz: que vergonha, o rei dançando com os servos das servas. Como que pode? A Bíblia diz que Davi ia abençoar Mical. Mical era estéril, ela ia ser curada naquela hora. A Bíblia termina dizendo essa passagem assim: e Mical continuou sendo estéril. Se a Bíblia diz que Mical continuou sendo estéril, é porque Deus ia curar Mical naquela hora, naquele momento. Todo crítico geralmente é estéril. Veja alguém que está criticando alguém que está produzindo, pergunte se aquela pessoa está produzindo o mesmo que aquela outra que ela está criticando. Olha aqui, vamos terminar aqui. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer o homem? Meu irmão, se o Senhor está contigo, querido, descansa. Se o Senhor está contigo, descansa. E Jeremias capítulo 20, versículo 11 diz: mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto aquele que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida, se o Senhor estiver contigo. Salmo 16, versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele a minha direita não... Com Ele a minha direita não, com Ele a minha direita não serei abalado. Quarto e último, o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos abandona. Juízes 6:13. Pode se colocar de pé, a gente vai orar. Gideão diz assim: ah Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha o que o cara diz. O Senhor não abandonou ele nunca. O Senhor volta para ele e chama ele de poderoso guerreiro. Querido, talvez você está aqui fazendo perguntas para o Senhor erradas. Você tem que mudar a sua pergunta. Não é se o Senhor está olhando para você ou não. Não é se o Senhor está contigo ou não. Não é se o Senhor te ama ou não, porque você sabe que Ele te ama. É: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu não estou no centro da Tua vontade? Será? O que eu estou fazendo, Senhor? Mude a sua pergunta. Você, querido, é um poderoso guerreiro. O irmão entendeu, diz aleluia ali. Você é poderoso guerreiro. Fala para o teu irmão e diga: você é um poderoso guerreiro. Queridão, por isso que você está aqui. Meu irmão, tem gente aqui que já perdeu a conta de quantas cachaças já tomou na vida. Tem gente que já perdeu a conta de quantas pedras de crack já fumou nessa vida, quantos papelotes de maconha já fumou, quantas carreiras de cocaína já cheirou, quantas mulheres já se envolveu, quantas prostitutas. Você, tem gente aqui que não era para estar mais aqui. Sabe por que você está aqui? Porque Deus é contigo, Ele te ama, Ele te livrou, Ele te resgatou, Ele te salvou. Você é um poderoso guerreiro em nome de Jesus. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Você vai vencer em nome de Jesus com a força que você tem. Com a força que você tem. Você precisa de Jesus de Nazaré. Você precisa do Deus Todo-Poderoso. Você precisa crer na palavra dEle. Você precisa estar no centro da vontade dEle. E você vai vencer todos os medianitas. Você vai vencer todos os inimigos. E todos aqueles que te oprimiram serão envergonhados. E ninguém esquecerão da sua humilhação. Porque Deus é contigo. Aleluia, 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 aleluia. Xere canta lá, babaxi. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos.